Semana difícil, muito serviço, muita luta. Minha esposa não pôde vir aqui hoje, que o Arthur passou mal ontem. Diarreia, vômito e tal, e ficou o dia inteiro no hospital, né? O dia inteiro, de fato, mas fiquei lá com ele, ele ficou tomando soro. Então, onde a gente pode viver batalha, a gente pode viver vitória, né? Glória a Deus. Então, hoje ele não está bem, já está bem, quer dizer, hoje já está melhorzinho, mas ela ficou em casa cuidando dele lá. Vamos abrir a Bíblia em Jeremias 18, um texto bem conhecido de todos os irmãos. O pastor, na quinta-feira, eu acho, mandou uma mensagem para mim. Juninho, qual é o tema da mensagem? Eu nunca coloco o tema nas minhas mensagens. Aí eu pensei e falei, estou estudando sobre o vaso do barro, né? O vaso na mão do oleiro, né? Aí o pastor, benção, né? Tem que começar por tema, né? Para ele poder divulgar as mensagens. Pastor, mas eu sou sincero, talvez até aquele momento eu não tinha uma mensagem completa ainda. Né? O Kemuel já tem andado comigo mais tempo, e às vezes Deus me fala na última hora, e assim como tem vezes que Deus fala um mês antes, um ano antes, a gente vai trabalhando na mensagem, né? Mas ali foi definido, né? Fui espremido, tudo... né? Então, glória a Deus. Na verdade, foi uma confirmação, porque eu estava em dúvida em algumas coisas e eu estava vendo muito sobre esse texto. Amados, que toda glória seja dada ao Senhor, porque, como nesse texto nós vamos ver, nós somos pó. Nós somos barro, nós não somos nada. Nós estamos aqui hoje, amanhã não sabemos. Achamos que somos fortes, quando bate um vento, derruba. Não é? Então, nós, se tivermos que se orgulhar, se orgulharemos no Senhor. E após essa mensagem, eu tive tempo de ficar com o Arthur, né? Ficamos lá 6 horas no hospital, ele deitado do ladinho dele. E aproveitei para fazer mais da palavra, estudar mais. Jeremias 18, de 1 a 6. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, casa de Israel, será que não posso fazer com você como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó casa de Israel. Amém? Quem é barro na mão do Senhor? Somos barro? Somos pó? Estamos na mão de Deus? E aquele que está na mão de Deus, o maligno não lhe toca. Então, queremos estar nas mãos de Deus. E estamos nesse processo. Gênesis 2, 7. Coloca para a gente, a Dani está colocando. Gênesis 2, 7. Vou ler junto com vocês. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então ele formou do quê? Do pó. Mas pó e barro são coisas diferentes. Tem a mesma essência em estados diferentes. Pó é o mesmo que o barro. Concordam? Um pó muito seco, um barro muito seco, muito debulhado, se torna um pó. Quando você junta um pó, põe um pouco de umidade nele, ele começa a se tornar barro. Deus fez barro, porque ele moldou o homem. Com pó você não molda nada. Você levanta o pó voa. Um pó desagrega. Para você conseguir fazer um vaso de barro, você precisa ter muito pó, se tornar com muita umidade, e ali você começa a moldar uma massa.
E quem faz essa umidade? Quem é a água da vida? Jesus. Quem é o fôlego de vida? Jesus. O Espírito Santo. Pó sozinho não é nada. Para Deus formar o homem, ele precisou da água do Espírito. Apocalipse 22:1. Nós vamos ver de onde que vem essa água. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Amém? Você sabia que numa olaria, a maioria dos barros, eles se pegam próximos de rios ou no leito do rio? Porque há muita água. E aquele barro ele é mais limpo. Então, para coletar o barro, muitas vezes é em um lugar que tem muita umidade. Então, Deus juntou o pó que não era nada, molhou com o Espírito de vida, com a água da vida, e começou a formar o barro. E nós se tornamos ser vivente quando Ele sopra sobre nós o Espírito Santo. E derrama sobre nós o Teu Espírito. E no processo de moldagem, a gente vai falar um pouco sobre a moldagem, que eu estudei bastante sobre moldagem. Estou quase fazendo barro já. Estou quase fazendo vaso e estou manjando muito agora. Eu gosto de estudar e daí... Hoje o YouTube facilita a vida de todo mundo, né? Não precisa mais ficar buscando em livro, né? Google hoje, YouTube, resolve a nossa vida. Todo mundo vira igual o Pablo Marçal, bom em tudo, né? E... ele é bom em tudo. E o barro, quando Jeremias desce, quando Deus fala para ele, desce, para você ouvir a minha voz, muitas vezes Deus faz isso com a gente. Deus manda a gente descer para ouvir a voz do Senhor. Né? Manda a gente se despir dos nossos achismos, manda a gente descer do nosso orgulho, do nosso pedestal. Desce. No texto não poderia só estar lá assim, e Deus mandou ele ir até a casa do oleiro. Por que está a ênfase, desce até a casa do oleiro? Muitas vezes Deus vai trazer, Deus quer falar com a gente, e nós estamos tão confortáveis, que Deus precisa fazer com que a gente desça em alguma situação, para ficar mais perto do pó, para ficar mais perto da realidade de quem nós somos, para ficar mais com a cara no pó, e muitas vezes lá Deus vai falar com a gente. O profeta só obedeceu, ele desceu até a casa do oleiro, ficou observando o oleiro fazendo. Depois que aconteceu toda a moldagem, desmoldagem, Deus falou com ele. Assim é muitas vezes nós em nossa vida. As coisas vão acontecendo, nós vamos obedecendo, quando somos obedientes. Não percebemos no momento, mas de repente nós entendemos tudo que a gente passou. Eu estava lá, aconteceu isso, aconteceu aquilo, agora Deus está falando comigo por essa situação que eu estou vendo na vida de uma pessoa. E Deus fala com a gente. Então, muitas vezes, Deus vai fazer isso. Deus, às vezes, quer falar com a gente, mas a gente precisa descer. E descer é fato se humilhar, é se ajoelhar, é buscar, é se abrir mão dos nossos achismos. E quando ele vê o barro, quando Jeremias já chega, o barro já está na roda. Mas tem um processo antes do barro chegar na roda. Da coletagem do barro, da limpeza do barro. Né? Nós somos barro na mão do Senhor. Em algum momento Deus nos separou. Nós estávamos espalhados, Deus ajuntou um punhado que ele achou adequado, porque tem barro maior, tipo o Quemuel, tem barro pequenininho, tipo eu, tem barro mais gordinho, barro mais magrinho. Deus ajunta aquela qualidade, aquele monte que ele quer, e ele fala, bom, é isso aqui que eu vou começar a moldar. Põe na roda. Cada um é uma qualidade diferente, cada um é uma quantidade diferente. Mas todos que Deus escolheu, ele limpou primeiro. Todos que Deus escolheu, ele umedeceu primeiro, com a água da vida. Porque senão era um barro seco, pó. Para você estar hoje na roda do Senhor, você tem que ter sido molhado pelo Espírito Santo. Você tem que ter sido recebido Jesus como teu único sustento e salvador. Senão você continua lá no meio do barro, misturado com outros barros. Para você estar na mão do Senhor foi porque Ele te escolheu e te tirou do poço de lama. E te transformou num barro. E o processo para transformar num vaso. Então hoje você foi limpo, você já está limpo, como diz a palavra do Senhor pela palavra. Você já está limpos. Então você hoje está na roda.
E quanto mais você roda, né, quanto mais o oleiro vai ali pisando e aquele negócio vai rodando, a umidade vai saindo. E o barro vai secando. E conforme o barro vai secando, ele vai molhando e umedecendo cada vez mais. Então, ali nós estamos sendo regados pelo Espírito Santo. Ainda que a gente fique dando volta no lugar, e semana passada o pastor estava aqui, ele falou, se você ficar dando volta no lugar, eu falei, está roubando minha mensagem. Porque eu já estava trabalhando nisso, falei, só falta ele pregar sobre o barro agora, né? Eu vou ter que mudar tudo. E ele falou, porque você fica girando, parece que você não sai do lugar, não sai do lugar, não sai do lugar. Amados, é ótimo estar nesse processo, porque você está girando, você está protegido, você se sente protegido, mas você também é espremido. Acontece as coisas, você quando acha que vai dar certo, não dá certo, volta a girar. Toda vez que eu vejo aqueles vídeos dos mais pentecostais girando, eu imagino ele numa roda, sabe? Deus moldando ali, né, um barro. E esse barro ele começa a ser amassado. Amassa, bate, né? Não sei se vocês já viram mãe amassar pão, tem uns que bate, joga, né? Amassa, espreme. É mais ou menos esse o processo. No pão você põe mais farinha, né? No barro você põe mais água e vai umedecendo. Então, querido, para tirar a dureza do nosso coração, para separar as pedras do barro, a sujeira, tem um processo de amassar. E não é legal. Não é legal quando Deus resolve amassar a gente. Espremer. Não é legal quando Deus começa a querer moldar e a gente não quer ser moldado. Porque nós achamos que nós sabemos de alguma coisa. E Deus fala aqui. Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. 6. Será que eu não posso fazer como fez esse oleiro? Quem manda na nossa vida é o Senhor. Um barro perfeito, um vaso perfeito, um pote perfeito, ele tem que girar e ele vai moldando e ele precisa estar no prumo. Ele tem que crescer no prumo. Se ele começa a entortar um pouquinho, o que ele acontece? Abaixa de novo, amassa de novo, começa a moldar e vai de novo tomando forma. Quando que o barro desmancha na mão do oleiro ali? Quando ele começa a torcer para o lado, quando ele sai do prumo, quando ele começa a se achar que ele já é dono da vida dele, quando ele começa a se achar alguém, porque ele está crescendo. Sabe o que Deus faz? Amassa de novo. Sabe muitas vezes que nós começamos a crescer na vida e achamos que agora vai dar tudo certo. Meu plano vai dar certo, meu investimento vai dar certo, meu casamento vai dar certo. E você esquece que você é barro, esquece que você está na mão do oleiro e começa a se achar alguma coisa porque você começa a crescer. Sabe o que Deus vai fazer? Por amor, espremer novamente, põe mais água, começa tudo de novo. Só que, infelizmente, tem gente que não sai desse processo. 30 anos de crente não sai desse processo. E quando você começa a prumar para o lado, sair do prumo, quando você começa a pecar, conscientemente. Quando Deus te dá uma direção, você tem que subir reto, você começa a pender para o lado, para outra direção. Quando Deus fala para Jonas, vai para Nínive, não vai para Nínive. Vai pregar a palavra, não vai pregar a palavra. Vai orar, não vai orar. Ora pelo teu casamento, não ora. Jejua, não jejua. Começa a achar que tudo é normal. É tão ruim isso, irmãos, quando você que é espiritual, tem um Deus espiritual, vive espiritualmente, acha que tudo é normal. Não é. Não é, não tenha medo do espiritual. Você é um ser espiritual. Às vezes a pessoa crê muito mais numa palavra de uma macumbeira que fala, vou te fazer macumba, o poder da macumba sobre a tua vida e não sei o quê. Você fica com tanto mais medo do que o poder do Espírito Santo quando fala assim, Deus está te usando, Deus quer falar com você, Deus quer usar a tua vida. Você fica dá muito mais crédito para o mal do que para o bem. Mal sabemos nós o tamanho de Deus em nós. Igual fala aquela história. Quando você sentir ali que você está se dando mal, ali você vai precisar saber que Deus é Deus na tua vida e você vai pagar um preço por isso. Se você vê teu filho mal, se você vê teu filho passando necessidade, você vai jejuar e daí não vai sentir nem fome.
Mas para o vizinho, para vir para a igreja, aí tudo é ruim. Aí jejuar meio-dia é ruim. Ah, vou jejuar meio-dia. Meio-dia, gente. Jejum não é meio-dia, né? Para quem tem problema de saúde, tudo bem. Mas para quem é forte igual eu, meio-dia não dá nem para começar a ter fome. Quando o barro, outra parte que acontece, o barro começa a se moldar e ele fica muito seco. Ele não é molhado constantemente. E quando ele não é molhado constantemente, ele começa a ficar quebradiço. E ele precisa ser moldado constantemente. Nós precisamos ser molhado constantemente. Nós precisamos buscar o dono da água da vida, constantemente. Nós precisamos andar emprumados diante do Senhor. Nós precisamos buscar sempre a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós precisamos sempre buscar. João 7,38. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Por que do seu interior? Porque quando você está sendo moldado, a água tanto está saindo para fora, quanto ela está interna de você. Porque a massa está homogeneizada nas mãos de Deus. E sabe o que é interessante? Essa água escorre na mão de Deus, escorre na mão do oleiro. E ele reutiliza essa mesma água e coloca de novo. Então, amados, nós precisamos sim buscar no Senhor. O Senhor me enche. Por isso que a gente canta aqui, me enche, me inunda. E eu acordei de manhã, fui tomar um café, tal, com o Arthur, e dar remédio para ele. Comi umas bolachinhas, falei, vou voltar a dormir mais um pouquinho, estava muito cedo. E eu sonhei. Sonho é sonho, gente. Não falo que é de Deus, que não é de Deus. Porque sonho é... Como eu estou nesse processo de fazer a palavra e tal, sonho que aqui dentro chovia muito, muito. E esse teto era de madeira. Eu falei, nossa, eu trabalho com obra, eu falei, deve ter dado um temporal, o telhado acho que foi embora, né? E todo mundo se molhando aqui dentro. Só que cada vez que molhava mais, enchia mais. Molhava muito e enchia mais. E de repente esse teto podre, que era um teto de madeira podre, começou a cair. Só que ele caía e não caía em ninguém, ele só saía. E tinha telha. E chovia. E tinha telha. E molhava. Eu falei, Deus, glória ao Senhor. Um sonho apavorante, porque dá medo quando o Senhor vem, né? Na Bíblia, todas as vezes que alguém encontrou um anjo, não pensa que ele ficou, ai, glória ao anjo, meu amado. Quando ele encontrou um anjo, é boca no pó, você vai me matar, não me mata. Quando Deus vem, muitas vezes, não é brincadeira, né? Todo mundo fala, gostaria de ver um anjo. Não sei. Não sei. Pensa bem, porque quando o anjo vem, a pessoa acha que ela vai morrer. Né? Muitas das vezes, né? A maioria das vezes que um anjo apareceu, todos achavam que ia morrer e pedir misericórdia. Então, para consertar, quando começa a ficar desaprumado, Deus precisa amassar você novamente. Talvez você esteja nesse processo de ser amassado por Deus. E se Deus está amassando e você acha que tudo na tua vida está sendo exprimido, você não aguenta mais, um consolo, você está na mão de Deus. Deus sabe o que Ele está fazendo com você. Você está na mão de Deus. E é o melhor lugar para a gente estar. A gente precisa crescer? Precisa. A gente precisa chegar ao fim da jornada? Precisamos. Porque há um processo. Mas todo mundo passou por esse processo. Alguns estão, nesse momento, subindo ali na roda. Outros já estão há mais tempo nessa roda, girando. Mas não fique girando no lugar, crescendo, entortando, volta. Cresce, entorta, volta. Cresce, entorta, volta. Gente, isso não agrada o Senhor. Ele é misericordioso. Mas uma hora o oleiro cansa. Tudo tem um prazo. Nosso prazo, todo mundo tem um prazo de vida aqui. Ninguém sabe quando vai acabar. Né? Hoje a gente está vivo, amanhã não sei. Então, que Deus continue fazendo em nós essa moldagem no nosso coração. E o segundo processo, depois que você já formou, já é o forno.
Aí você vai para o forno. E sabe, amados, uma coisa que eu, lembrando aqui, eu não ia falar sobre isso, mas eu vou falar. A serpente se alimenta do quê? Quando ela foi? Qual foi a condenação da serpente? Você vai se alimentar do pó da terra. Sabe quem é o pó da terra? Aquele que ainda Deus não ajuntou. Ainda aquele que Deus não obedeceu. Ainda aquele que não foi chamado. Sabe? E a serpente se alimenta deles. Só que tem muita gente que é barro e fica brigando para ser pó de novo. Sabe? E quer ser pó. E quer ser pó. E sabe o que acontece? Sabe quando dois barros brigam? Sai pó. Quem se alimenta disso? Quando dois vasos brigam, quem se alimenta disso é a serpente. Porque um raspa o outro, e quando você raspa, o que sai? Pó. Sabe quando um vaso não é limpo, o que sai? Pó. Aí fica cheio de ferida, cheio, e fala, não, Deus não cuida de mim, Deus... Não foi Deus, meu amado. Foi você. Foi você que vive em atrito com os outros vasos. Não ia falar isso, amém. O forno. Existe argila, estudei, isso eu gostei que eu estudei. Aprendi sobre argila. Eu vou fazer um potinho, vocês vão ver. Existe argila que eles falam que é de alta e de baixa. Eu nunca tinha ouvido isso até essa semana. Argila de alta e argila de baixa. A argila de alta, ela é escolhida lá no local. O oleiro já conhece, ele sabe essa argila é uma argila de alta, pelas propriedades, e essa argila é uma argila de baixa propriedades. A argila de alta, ela aguenta altas temperaturas, acima de 1.200 graus. A argila de baixa temperatura é uma argila que aguenta até 800 graus ali. E quem escolhe é o oleiro. Ele fala, vou fazer uma argila de alta hoje. Hoje eu vou fazer uma argila de baixa. Só que se o oleiro errar, pegar uma argila de alta, colocar no forno, depois que ele molda o barro, ele colocar num forno, se ele pegar uma argila de alta e colocar num forno baixo, vai sair um vaso, vai ficar endurecido, mas ele vai ficar frágil. Porque não vai selar os poros dele. Ele não vai dar uma homogeneidade. Ele não vai conseguir ter aquela capacidade toda para a qual ele deveria ter sido. Que só uma temperatura alta deveria chegar ao estado máximo de capacidade daquele barro. Então é um barro que fica bonito, mas é um barro frágil. Então não é adequado. Uma argila de baixa temperatura, se você colocar no forno de alta temperatura, ele começa a ferver. E ele começa a estourar. Eu vi o vídeo, ele estoura bolhas. Bolhas assim, igual um queijo. Começa a estourar bolhas. E ele se derrete, e ele se desmancha. Talvez o processo de forno, se errar a mão na prova, você pode matar, né? Desmanchar o barro. Deus sabe exatamente. 1 Coríntios 10, 13. Esse texto eu decorei quando eu tinha uns 10 anos. Tinha que decorar um monte de texto, né? Não veio sobre vós, senão nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel que não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, justamente com a tentação proverá o livramento, para que vocês possam suportar. Deus sabe exatamente a prova que você vai viver. Se você está passando é porque você pode passar. É porque você aguenta. Mas fulano nunca passou por isso. Você está passando uma prova maior? Você é de alta. Você está passando uma prova grande? Você é de alta, você pode suportar. Você está sendo forjado na mão do Senhor. Sabe o que é interessante? O ouro é forjado aonde? Muitas vezes no barro, como forma. O barro não derrete e o ouro derrete. O metal derrete, o barro muitas vezes não derrete, um barro de alta temperatura. Amados, o tempo está curto, voa, né? O que a gente precisa saber, até meia-noite é hoje, né? O que a gente precisa saber é que nós somos barro. Se você é de alta, se você é de baixa, não importa. Tenha certeza, a prova que você está passando, você pode suportar. Amém? Se você acha que é muito para você, não é. Pode vir mais. Geralmente é assim. A gente achou, glória a Deus, na outra semana de novo. Mas a gente está sempre crescendo. Quando Deus começa a usar a gente em curas, enfim, hoje você ora
uma dor de cabeça, amanhã é um câncer, depois amanhã, né, quem sabe Deus vai fazendo essas coisas, porque a nossa fé vai crescendo. E Deus vai fazendo isso. Então, barro de alta e barro de baixa. Só que sabe o interessante? Sabe os barros de alta? São todos os utensílios que são usados. Copo, tigela, panela. Tudo que você vê é barro de alta temperatura. Porque ele fica mais duro. Ele foi homogeneizado, ele foi umedecido corretamente e ele foi provado no forno corretamente. Então ele foi tirado todas as impurezas e quando o forno é a última parte da dureza dele. E barro de baixa temperatura, a maioria é isso aqui. Para enfeite. Pouco provado no fogo, frágil, lindo, e esses eles pintam, invernizam, expõem, tem aparência de espiritual, tem jeito de ser poderoso, aparece para todo mundo, mas por dentro, muitas vezes, ninguém limpa, porque fica exposto lá. Por fora, todo mundo passa o paninho. Quem trabalha com limpeza sabe como é ruim você limpar um vaso por dentro. Minha mão não cabe lá dentro do vaso. Agora, utensílios. Toda vez que ele é usado, ele é lavado. Toda vez que o utensílio é usado, ele é lavado. Usou um copo? Lava. Usou um prato? Lava. Usou uma panela? Lava. E o utensílio ele serve para quê? Mata a sede, mata a fome, dá banho. Então, querido, que tipo de vaso que você é? Um vaso lindo, frágil? Ou um vaso utensílio que não tem honra nenhuma, aparentemente, mas é o que está matando a sede das pessoas, é o que está levando a palavra do Senhor, é o que está alimentando as pessoas, é o que está dando banho nas pessoas, mas que não tem honra nenhuma. Mas sem ele você não consegue sobreviver. Quem assiste Largados e Pelados aqui? Às vezes. Eu gosto desse programa. O que eles precisam sempre? Uma panelinha. A panelinha salva a vida deles, porque coleta água lá num reality de sobrevivência. Põe no fogo, ferve a água, faz comida. E assim temos que ser nós. Buscar ser um vaso de alta temperatura, um vaso de utilidade, um utensílio doméstico, um utensílio para... É que hoje, o copo plástico, a gente não consegue visualizar tanto hoje a questão do vaso, a questão não é só vaso, né? A questão dos utensílios, porque hoje tem o plástico. Mas naquela época não tinha plástico. Então tudo era barro. Tinha metal? Tinha. Mas o metal era muito caro para se forjar. Então eles usavam para outras coisas. Para guerra, espadas, armas e outro tipo de coisa. No dia a dia, era panela de barro. E, querido, eu pensando, eu falei, nossa, uma panela de barro, um barro de alta, né? Ele foi provado tanto pelo fogo, mas ele continua indo para o fogo, né? Ele continua indo para o fogo para servir as pessoas. Uma xícara, ela continua bebendo, tomando coisa quente ali sobre ela, para servir as pessoas, um chazinho quente, um café quente. Então, amados, nós precisamos buscar ser vasos de alta. Só que o vaso de alta, ele vai passar por uma prova grande. E Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Nós precisamos, amados, saber que a prova que você está passando, ela é passageira, mas ela é para forjar o teu caráter. Forjando o teu caráter, você já não se preocupa em se exibir, você se preocupa em alimentar, você se preocupa em matar a sede de quem está precisando. Sabe? Então é bem simples para você pensar aí na tua vida. Você está servindo alguém? Você está ajudando alguém? Você está matando a sede de alguém? Você está pregando a palavra? Ou você está só se exibindo e se expondo? Deus é tão misericordioso que Deus muitas vezes não nos força a entrar no forno. É a única vez que Deus deixa o barro tomar uma direção sozinha e a maioria foge do forno. A maioria foge das altas temperaturas.
Mas aquele que suporta até o fim, consegue passar e consegue ver que ele simplesmente é um servo. E ali acaba toda a glória dele. Só que a glória do barro, do vaso de alta temperatura é servir. É servir os outros, é manter os outros com vida, é manter os outros alimentados, é manter os outros limpos. E eu fiquei pensando depois no oleiro mesmo de Jeremias, né? A gente fala sobre Jeremias, mas teve uma segunda pessoa, o oleiro. Quando Jeremias viu ele fazendo, esse homem deve ter ficado honrado para o resto da vida dele. Deus me usou para falar com um profeta. Né? Deus me usou para falar com um profeta. Que hoje a gente está aqui falando dele. A gente esquece dele. Mas Deus já conhecia ele. Deus já sabia que ele estava lá embaixo, fazendo vaso para servir. Muitas vezes nós estamos lá embaixo, no quarto, orando, jejuando, buscando. Mas uma hora a vitória vai vir. Uma hora Deus vai olhar para a gente e vai falar: aquele lá, profeta, está lá. Vai até a casa dele lá. Vai até a casa dele porque ele está moldando um vaso. E é através da vida dele que eu vou falar com você. E Deus muitas vezes faz isso. Através de quem a gente menos imagina, a gente vê uma palavra do Senhor. É uma situação que a gente está vendo, Deus fala com a gente. Eu li um livro, Surpreendido com a Voz de Deus, muito bom. Grande, assim. E ele me ensinou o quanto que Deus fala com as situações da vida. Uma coisa simples, vivi, quase bati o carro. Deus, às vezes é Deus chamando a nossa atenção. Né? Surpreendido com a voz de Deus. E depois disso nós começamos a prestar atenção que tudo, ou quase tudo ao nosso redor, não é coincidência. Sabe, amado, e se você está aqui nessa noite é porque você fez igual Jeremias. Você ouviu a voz do Senhor falando: dispõe-te e vá à casa do oleiro. Vá ouvir o quê? A mensagem do Senhor. Então você veio hoje aqui para ouvir a mensagem do Senhor. Você desceu hoje, glorificou o Senhor. Quando você está glorificando o Senhor, você está descendo. Fala: Senhor, você é rei, você é lindo, você é maravilhoso, eu não sou nada, eu sou pó. E toda vez que nós fazemos isso, nós adoramos ao Criador. E Ele olha para nós com misericórdia. Nós já fizemos isso. E Deus falou: vá até a casa do oleiro. E você veio, você está aqui. Então há tempo ainda de você buscar ser um vaso, não de um vaso frágil, mas um vaso forte, sabe? Um vaso que precisa passar pela resiliência do fogo. E quando Deus cansa dessa história do vaso que não quer ser... Não, porque eu nunca concordei que um vaso quebrado pode ser restaurado. Quando você está na mão de Deus, ainda dá chance, porque você está sendo umedecido, né? Amassa. Mas um vaso seco, quebrou, você consegue restaurar? Não. Você consegue fazer um novo vaso daquilo só colando os pedaços. Não tem como. A não ser que você moa ele demais, esprema demais, vira quase um pó de novo e tenta. Mas eu estava vendo que o barro, depois de queimado, ele muda a química dele, então não fica um vaso bom também. Jeremias 19, capítulo 10 e 11. Jeremias 19, versículo 10 e 11. Jeremias, gente, ele estava no 18, ele foi na casa do oleiro, tá? No próximo capítulo ele está o que lá? De novo falando de vaso. Depois quebre o pote de barro à vista dos homens que foram com você. E diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos: deste modo quebrarei este povo, esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode ser mais restaurado. Os mortos serão sepultados em Tofete, porque não haverá outro lugar para sepultar. Quando Deus cansa num vaso, Ele quebra e não restaura mais. E é sepultamento. Quando Deus cansa, Ananias e Safira, cansa. Quando Deus cansa, Deus pode julgar você e pode, Quando Deus cansa, Deus fala: chega, já trabalhei demais com ele. Na moldagem ele me deu trabalho, molhava, secava, pus no forno, tá aí, fiz um lindo vaso, não está servindo de nada. Um vaso de baixa, quando você enche ele de água,
Com o tempo, ele começa a vazar porque ele fica todo úmido. Já viram aqueles vasos que começa a ficar úmido aqui embaixo, aparece por fora? É um vaso de baixa temperatura. Ele não aguenta o Espírito Santo. Ele não aguenta. Para você ser cheio do Espírito Santo, para você poder servir alguém, reter a água dentro de um pote, dar banho, levar para as pessoas, usar como qualquer situação, um prato, enfim, tem que ser barro de alta. Ele tem que ter sido provado no fogo. Quando Deus cansa que você foge do forno, foge da prova, foge daquilo que você foi chamado para fazer. Quando Deus te escolheu, Ele tem um propósito na tua vida. Ele te escolheu, Ele te formou, Ele te criou, Ele te limpou, Ele molda você, Ele tem paciência todas as vezes. Põe no fogo, prova você e você continua insistindo, continua insistindo, continua insistindo. Chega uma hora que Deus faz o quê? Quebra. Depois que você passa pelo fogo, não há outra solução. Quebra-se. E como o texto diz, é pesada a palavra? É, mas é verdade. Já viram gente que às vezes o juízo de Deus vem e a pessoa não tem outra solução, morre? A boa notícia é que você ainda está aqui. Se você está ouvindo essa palavra é porque ainda você está na roda. É porque ainda Deus tem misericórdia da tua vida. É porque ainda Ele quer te limpar e Ele quer te usar. Se você já é um pote, um copo, um prato que já está sendo usado, glória a Deus. Continua sendo usado. Glorificando ao Senhor, porque é dele toda a glória e toda a honra. A gente não é nada. E quanto mais a gente servir, mais lavado a gente vai ficar. Toda vez que a gente servir uma pessoa, ver a glória da pessoa estar satisfeito, aquilo que glorifica o nome do Senhor é aquilo que nos sacia, sabe? Aquilo que nos enche. Então a gente precisa estar sempre cheio. Porque vaso que fica pendurado, dentro é fé de mofo. Fé de mofo, é teia de aranha, ninguém limpa, ninguém toca, mas nossa, que lindo que ele é. Como que você está hoje, meu irmão? Eu passei um parâmetro desde a escolha do barro. Você tem hoje total condição, depois dessas informações, depois dessa palavra, de fazer uma avaliação. Onde você está? Você está lá ainda, sendo escolhido por Deus? Glória a Deus. Se você há pouco tempo conheceu Cristo, e você foi escolhido por Deus, reconhece que Ele sim, e você quer estar na mão de Deus, glória a Deus por isso. E que Deus possa trazer sobre a sua vida um quebrantamento, para que você reconheça que Jesus Cristo é de fato o Senhor da sua vida. Se você não está na mão do oleiro e gostaria de estar na mão do oleiro, a decisão é sua. Senhor, eu quero ser um vaso nas tuas mãos. Senhor, eu quero ser um vaso escolhido pelo Senhor. Me tira desse poço de lama que eu estou hoje. Me tira desse poço de lama que eu estou hoje e me coloca na roda, Senhor. Eu quero começar a ser moldado pelo Senhor. Eu até hoje estava vivendo, Senhor, achando que eu estava certo. Mas hoje eu preciso entrar nessa roda. Eu preciso que o Senhor coloque as duas mãos sobre a minha vida. Eu preciso ser protegido pelo Senhor, ainda que vá doer. Ainda que as pessoas não vão entender por que eu saí daquele meio. Por que eu não estou mais naquele meio? Por que eu não estou mais naquele meio? Por que eu estou em outro meio? Por que hoje eu estou sendo exprimido e continua firme? Virou crente agora e tudo dá errado na tua vida. E você, sim, porque eu estou na mão do Senhor. Ele está me espremendo, Ele está me limpando. Se você precisa, meu amado, fazer isso nessa noite, se entregar para Jesus e falar, Senhor, eu estou aqui. Hoje eu quero ser um vaso nas suas mãos. Eu quero ser escolhido pelo Senhor. Esse é o primeiro apelo que eu vou fazer para você nessa noite. Levante uma das suas mãos, se você de fato quer ser um vaso nas mãos do Senhor, se você ainda não conhece Jesus Cristo e não está nas mãos do Senhor e quer estar na mão do Senhor. Faça um sinal, eu vou orar por você, eu não vou te expor, não vai vir aqui na frente, mas nós vamos orar porque Jesus Cristo conhece você. Jesus Cristo sabe que você está clamando por Ele naquele barro, naquele charco, naquele lodo, e Ele quer tirar você daquele meio. Se você tem vivido com amigos, com pessoas que não fazem a vontade do Senhor, tem se contaminado com as coisas deste mundo, esse é o momento de você escolher Jesus Cristo para a sua vida e ser liberto de uma vez por todas. Porque a Cristo sim, Ele pode nos libertar, Ele pode nos dar vitória.
E o segundo apelo que eu quero fazer nessa noite é para você que está lutando contra Deus. É para você que está na roda, já conhece o Senhor, já sabe dos caminhos do Senhor, mas insiste em fazer a tua vontade. É para você que tem um chamado do Senhor, mas por algum motivo você não quer seguir o chamado do Senhor e começa a pender para um outro lado e de repente as coisas na tua vida não vão para frente. Meu amado, enquanto você não se prumar, as coisas não vão dar certo, porque Deus te ama. Ele não vai deixar você crescer e ser um vaso torto. Não há vaso torto, ele não fica em pé, ele cai para o lado, porque um lado está mais pesado que o outro. Não existe vaso torto. E se você está hoje nessa posição, fala com o Senhor, abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos, começa a clamar ao Senhor, fala: Senhor, muda a minha vida. O Fábio vai tocar uma música e você vai fazer uma reflexão. Quem é você? Como você está? E se você está nessa condição, vem aqui na frente, vem falar com Deus. Não é falar comigo não, gente. É falar com Deus. O altar está aqui. É só uma representação de que você está disposto a mudar de vida. Você está disposto a ser um vaso nas mãos do oleiro de utilidade. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Saia do seu lugar, querido, venha na frente buscar a sua bênção. Sentir, venha buscar aquilo que Deus tem para valor você. em mim. Deus quer sim uma nova vida para você. Como um vaso de barro, Deus quer te restaurar, quer te limpar. pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Peça pra Ele, atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Sim, Senhor. Jesus está te esperando, irmão. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. E o terceiro apelo que eu quero fazer para você, amado, se você tem servido, se você já foi queimado, já foi provado, já foi moído pelo Senhor, se dispõe a vir a fazer a obra do Senhor. Senhor, eu estou aqui. Senhor, usa a minha vida. Eu não tenho sido, Senhor, limpo como o Senhor quer que eu seja. Eu não tenho sido usado como o Senhor quer que eu seja usado. Eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Se você quer fazer uma aliança com o Senhor desse jeito, de fazer a vontade do Senhor para os próximos anos da sua vida, Deus vai te usar muito, pois Ele quer te encher para você servir as pessoas. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso.
a tua presença. É o meu maior valor. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Deus, Tu és Senhor, Tu és santo, Tu és santo, Tu és justo, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Nós queremos ser vasos, ó Deus, de barro para ser usado pelo Senhor. Nós queremos, ó Deus, ser cheios do Teu Espírito, ó Deus, para que nós possamos usar, ó Deus, abençoar as pessoas com aquilo que o Senhor tem nos abençoado, Senhor. Nós não queremos reter aquilo que o Senhor tem nos dado, ó Pai, nós queremos sim servir as pessoas com aquilo que o Senhor tem nos dado. Por isso que nós queremos, ó Deus, que nessa noite o Senhor está liberando, ó Deus, muitas pessoas a unção do Teu Espírito. Nós cremos, ó Deus, que nessa noite pessoas estarão sendo cheias do Teu Espírito Santo. Nós cremos, ó Deus, que pessoas estarão sendo renovadas pelo Teu Espírito Santo. E se você está na prova, meu irmão, Deus diz: continua firme porque a vitória virá. Continua firme porque a vitória é sua por meio de Jesus Cristo. Porque naquela cruz Ele foi humilhado para que você tenha salvação, para que você tenha vida, para que você tenha a unção do Espírito Santo. E foi por amor que Ele morreu aquela cruz, para que você viva em santidade, em alegria, em humildade na presença do Senhor. Te ponho como um selo em meu coração, como um selo em meu braço, pois Teu amor é mais forte que a própria morte e as águas. Querido, queridos, essa palavra vai ecoar durante a semana, meses e anos no seu coração. Não se esqueça do que o Espírito Santo de Deus falou na sua vida aqui. Diante de uma palavra como essa, precisa ter ousadia e coragem do Espírito Santo para se posicionar. Isso é o Evangelho verdadeiro. Deus está chamando você para uma nova posição. Eu creio, Júlio, o Senhor te usou poderosamente hoje, para a glória dEle. A palavra do próximo domingo é a continuação dessa. São sobre os eleitos de Deus. Deus não chamou você para esquentar banco de igreja, não. É para você ser usado nele, crescer como filho. Você é vaso de valor. Jesus morreu porque você tem valor. Nós ouvimos isso aqui semana passada. Você tem valor. E Ele quer te usar poderosamente. Agora você precisa decidir ser cheio do Espírito Santo. Você precisa decidir. É uma decisão sua, minha.
Vamos ficar todo em pé. Faça a sua oração. Responda para Ele. Pergunte a Ele. Se você não quer responder, pergunte: que tipo de barro eu sou? Que tipo de vaso? Amado Espírito Santo, a Tua palavra, Senhor Deus, ela não volta vazia. Levante, Senhor Deus, neste lugar, homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, cheias do Teu Espírito Santo. Vasos de honra, Senhor Deus, para a glória do Teu nome. Pai, em nome de Jesus, os Teus filhos que tomaram essa decisão, Pai, confirme cada detalhe, o processo na vida deles, Senhor Deus. Encha de dons, revele, Senhor, a cada um deles o propósito do Senhor na vida deles. Senhor, nós queremos, Senhor Deus, nós queremos viver o propósito do Senhor. Molde o nosso coração, molde as nossas vidas para o propósito que o Senhor nos criou, Pai. Pai, eu quero abençoar a vida do Júnior, a sua casa, sua esposa, seu filho, Senhor Deus. Que nesse momento o Arthur, Pai, receba uma unção de restauração. Toque, Senhor Deus, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Em nome de Jesus, Arthur, você está sendo curado agora. Restaurado para a glória do Senhor. Os planos do Senhor na vida desta família não serão impedidos, Senhor. Na vida do Júnior, da Lucélia e das crianças. E neste momento a unção sobrenatural do Senhor alcance o Arthur. E a glória do Senhor seja vista nesta casa, nesta família, Senhor Deus. Assim com cada um de nós que estamos aqui. Nós somos dependentes do Senhor, Pai. Mas por favor, Senhor Deus, não desista de nós. Não nos quebre. Não nos rejeite, Senhor Deus. Mas, Senhor Deus, mantenha-nos firmes em Tuas mãos. Continue trabalhando em nós. Continue nos moldando, Senhor, para o propósito eterno do Senhor. Esta igreja será, Pai, um canal de bênção para esta comunidade. Para a glória do Teu nome, Pai. Prepara-nos, Senhor Deus, para viver esse novo tempo em Tua presença. Nós somos gratos e nós rendemos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém. Para a glória de Jesus. Amém? Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Os homens, não se esqueçam do nosso encontro na terça-feira. A liderança e a diretoria na quinta. E cada um de nós vamos viver esse novo tempo do Senhor. Não saia daqui sem dar uns 10 abraços. E vão em paz. Viver uma semana abençoada pelo Senhor. Você que está em casa, nós agradecemos a tua participação até aqui. Continue conosco. Podendo, vem nos conhecer presencialmente. Deus te abençoe em nome de Jesus.